A paz do Senhor para todos. Sou o pastor Domingos Sá Ferreira, mais uma vez aqui falo do nosso templo sede da Igreja Evangélica Redenção em Cristo, localizado na Avenida Itabuna, número 1445, 745 650 e estamos aqui para falar de Jesus, do amor de Jesus. Eu quero tomar aqui como textual de minha mensagem Mateus capítulo de número 12, a partir do verso 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondendo disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas passou, ou como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Lemos aí até o verso 45. Então, meus prezados, vamos prestar bem atenção no que Jesus encontrou. Ele veio, encontrou com alguns dos escribas. Quem eram esses escribas? Quem eram os escribas? Homens que copiavam a lei. Eram homens entendidos, conhecedores, como poucos, da lei, que conviviam escrevendo a lei, copiando, escrevendo. Então, eles tinham muito contato a respeito do que está escrito, a respeito daquilo que se anunciava sendo a palavra de Deus. Certamente que também, igualmente, eles escreviam o que os profetas escreveram, copiavam o que os profetas escreveram. Então eles tinham a lei, o Pentateuco e os profetas. Nós sabemos que os saduceus não acreditavam em espírito, não acreditavam em anjo. Os saduceus só aceitavam a lei de Moisés, mas os escribas eram homens que escreviam a lei e conheciam profundamente acerca de profecia, acerca da inspiração do Espírito Santo, para que se descrevesse como seria o Filho de Deus, então, que havia de vir. Lá em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, diz perfeitamente que o Senhor levantaria um profeta semelhante a Moisés, e ainda diz assim: a esse aceitareis, a esse dai ouvidos, aceitar isso.
Aceitar é dar ouvidos, acreditar que é Ele mesmo. Então, todo aquele que não aceitasse a Jesus, que não desse ouvidos a Jesus, que não lhe obedecesse, seria então extirpado, tirado, excluído, expulso, eliminado do povo de Deus. Então, os escribas tinham conhecimento disso. Os fariseus, eles eram mestres. Os fariseus eram um grupo de religiosos, um segmento religioso, que gozavam da estima do povo, que o tinham como homens sábios, entendidos. Eles eram deles também, a parte deles eram mestres, era deles conhecido como mestre da lei, homem entendido que explicava a lei. O mestre da lei explica tudo. Mas olha o que aconteceu. O que aconteceu? Chegaram a Jesus e pediram a ele um sinal do céu. Os sinais do céu foram profetizados por Isaías quando assinalou: o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, abrir os olhos aos cegos, dar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso mesmo Jesus disse certa vez, quando entrou numa sinagoga lá em Nazaré, onde ele viveu. Ele nasceu em Belém, mas não é chamado de belemita, ele é chamado de Nazareno, conforme as Escrituras. Então ele, em Nazaré, entrou lá numa sinagoga e deram o livro do profeta Isaías para ele ler. E ele, lendo isso, disse: hoje se cumpriu essa profecia, e por todos era louvado. Mas a gente vai ver que daqui a pouco, por todos ele foi odiado, e ele teve que sair de Nazaré, queriam precipitar ele do monte, logo. Então, a verdade às vezes é repudiada nos meios religiosos. O povo diz assim, os comunistas diziam, lá no lobby bolchevique na Rússia, começou lá em 1917, então ele dizia: a religião é o ópio do povo, acaba com isso. E em determinados aspectos parece mesmo com um efeito de ópio. Nós vemos muitas coisas horríveis serem praticadas em nome de religião. Mas veja bem, analisemos isso aí. Se as Escrituras estavam dizendo como seria o Messias, que sinais ele faria, sinais que homem nenhum jamais fez. Então, Jesus tinha curado muitos doentes, muitos enfermos, e a Bíblia enfatiza dizendo, lá no livro de Mateus, que ouvindo dizer que João Batista fora preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, com o filho de Naftali, Zabulon, Naftali, para se cumprir o que Isaías tinha predito: terra de Zabulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que se assentava em trevas viu uma grande luz. E ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado do céu. E veio pelas sinagogas da Galileia, ele veio pelas sinagogas anunciando e curava a todos, e uma multidão lhe seguia, trazia os que padeciam e ele curava, trazia os lunáticos, os paralíticos, e ele então curava a todos. E a sua fama correu por toda a Síria, correu por todas aquelas terras em derredor, por toda a Judéia. Eles traziam muitos doentes. Então, será que não bastava o testemunho ocular do povo?
para dizer, de fato esse homem é o Messias prometido? Ninguém nunca fez isso. Que homem havia na história, desde Abel até então, que pudesse fazer 10%, 1% do que ele fez? Nós sabemos que houveram grandes sinais com Moisés, com o poder de Deus, mas como Jesus fez, como Jesus amou, como Jesus socorreu aos aflitos, curando os enfermos e endemoniados, o alcance do que Jesus fez, ninguém jamais fez, ninguém jamais tinha feito. Mas eles diziam assim: mostra um sinal, tantos sinais, profecia se cumprindo. E aqueles de onde o povo mais esperava, melhor esperava, ou esperava mais confiança e mais sabedoria, era justamente quem estava pedindo um sinal. Alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Senhor, mostra-nos os sinais, um sinal do céu, um sinal do céu. Jesus olhou para aqueles homens e viu: olha, quando o coração é semelhante a uma terra dura, cheia de pedras, a palavra de Deus, a semente não brota. Eu tomo aqui como exemplo o cacaueiro, a árvore do cacau. Aonde cresce coco piaçaba, não cresce cacau. Cacaueiro não cresce ali, porque o terreno não é próprio. Aí quem planta cacau, quem lida com isso, diz: esse terreno é ruim. Esse terreno é um caso sério, terreno ruim. Mas quando planta na terra preta, que é a terrinha preta, fria, fresca, em zonas como essa, normalmente de mata, vamos dizer, atlântica, né? Eu conheço bem isso aí, mais ou menos, mata atlântica. Então diz assim: brotou em terra boa, o cacau está crescendo, olha quanto fruto tem nessa árvorezinha, 30 frutos, mais de 30 em uma árvorezinha só, cacaueiro, terra boa. Pois semelhantemente o coração do homem, em relação à semente da palavra de Deus, enfrenta esse quadro. Eu estou aqui fazendo comparação, todo mundo está entendendo. A palavra de Deus cai no coração e às vezes ali o terreno pode ser bom, mas os espinhos sufocam. Ou o terreno pode ser ruim, pedregoso, e não acha como a semente penetra. Então alguma coisa fazia com que os líderes religiosos não enxergassem Jesus. Por isso é que ele disse: geração má, terra ruim, difícil da palavra de Deus entrar, difícil da semente proliferar. E hoje existe muito disso. Existe muita gente, multidões de pessoas, e a palavra de Deus não entra, a palavra de Deus não se desenvolve. Jesus viu isso ali junto àqueles fariseus, junto àqueles escribas que foram a ele pedir um sinal do céu. Será que não bastava tanto sinal? Será que não bastava tantos feitos? Olha quantos sinais Jesus fez, curando enfermos, limpando leprosos. Veja aquele leproso que chegou para Jesus: Senhor, se podes curar-me, se quiseres, podes curar-me. Prostrou-se diante de Jesus. Jesus disse: quero. Tocou nele. Aí a lepra não entrou em Jesus, a lepra saiu e ficou purificado. O leproso não era considerado purificado. Imagine, e eles querendo um sinal do céu. A ressurreição da filha de Jairo, tantos sinais assim Jesus fez, mas eles iam pedir um sinal. Aí Jesus disse: você vai ver o último sinal vocês vão ver, então só resta esse. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro de uma grande baleia e foi vomitado na terra, e saiu baleia que só come um piaba. Todo mundo sabe que baleia só come peixe pequeno, mas Jonas saiu. Em outra tradução diz um grande peixe. Baleia não é peixe, nós sabemos, baleia é cetáceo, mas isso aí é uma questão de tradução.
Mas o grande peixe que engoliu Jonas, jogou Jonas na terra. Certamente os ninivitas souberam disso. Por isso, quando ele entrou pregando, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, aqueles homens disseram: o quê? Esse homem passou 3 dias no ventre de um peixe e não morreu? Eu quero ver quem fica 5 minutos sem morrer dentro de um peixe debaixo das águas. Eu quero ver quem fica 5 minutos. Eu quero ver um grande peixe engolir um homem, ele ficar 5 minutos ali e sair vivo. Mas Jonas ficou 3 dias e orou ao Senhor. E lá no ventre do peixe foi quando ele se arrependeu, demonstrou toda aquela oração. É só olhar lá no livro de Jonas, no livro dos profetas, entre eles está Jonas, essa narrativa histórica. E a oração dele vai mostrar que ele se arrependeu e saiu. Foi colocado na praia. Deus fez com que aquele grande peixe jogasse Jonas na praia. Os ninivitas creram com um sinal desse, 3 dias e 3 noites. E Jesus fazia tantos sinais. Será que hoje não tem ninguém assim como aqueles fariseus? Será que hoje todos os sinais que Jesus fez não são pregados? Quanta gente sabe de tantos sinais e maravilhas. Muitos ocupam a posição dos fariseus, mesmo sabendo que ele é poderoso, mesmo sabendo que ele fez e que ele faz. A minha Bíblia e a sua Bíblia, a única Bíblia verdadeira é aquela que o Espírito Santo toma conta. Tem muitas adulteradas por aí. A gente sabe que nós estamos no tempo das Bíblias falsas, igrejas falsas, faz tudo falsidade. Mas a verdade existe, a igreja na terra. A igreja é depositária, fiel da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui o povo se converteu com pouca coisa que aconteceu de sobrenatural, de maravilhoso, de milagre com Jonas. E com Jesus, no entanto, todos os dias fazia milagre. As multidões iam após ele. Doenças como o coronavírus daquele tempo, ele curava todos. Curava, não ficou nenhum doente que procurando ele com fé não fosse atendido. Que coisa maravilhosa. Os fariseus não podiam fazer nada disso. Aí eles pediram um sinal. Jesus disse: olha, resta um sinal, esse sinal então eu vou dizer para vocês. Geração incrédula, vocês que lêem as Escrituras e parece estar lendo de cabeça para baixo, vou dizer para vocês, seus incrédulos, geração má, ele chamou assim, Jesus chamou assim os fariseus e os escribas, geração má e perversa. Então só resta esse sinal. E mais, os ninivitas vão se levantar em juízo, aqueles ninivitas. E nós sabemos que os ninivitas depois se perderam. Mas aquela geração, Jesus é claro, a geração, os ninivitas ressurgirão no juízo, porque a ressurreição é certa. A Bíblia fala em ressurreição de muitas maneiras. Aqui é uma das maneiras das Escrituras falarem em ressurreição. Ressurreição de salvo, ressurreição de ímpio. Os ninivitas ressurgirão na ressurreição e em juízo condenarão aqueles judeus, aqueles fariseus que estavam ali, aqueles escribas que não acreditavam em Jesus, porque com tantos sinais não acreditaram, não foi bastante, não foi suficiente. Hoje a nossa nação, em nossa nação e neste mundo, eu vou falar alegoricamente aqui, esses homens todos que recebem as notícias acerca dos feitos de Jesus e que Jesus opera hoje ainda, nós temos visto com os nossos olhos e escutado com os nossos ouvidos quantos sinais e maravilhas Jesus tem feito estando conosco. Como é que sou um pobre de um homem não passa de pó e cinza? Certa vez perguntaram quanto era que eu valia.
Aí eu sabia meu peso, só enche de barro ali, ó, até tal peso, 90 quilos mais ou menos. Depois pega esse saco, bota em cima do carrinho de mão e vê quem quer comprar e quanto é que dá nesse barro. É assim, nós somos assim. O nosso valor está em Jesus. Você quer ser valorizado? Então deixe a riqueza de Jesus estar em você. Você que ainda não aceitou como Salvador, mas vai, arrisca, porque é Ele que nos enriquece. Ele enriquece a nossa pobreza com as maravilhas de suas virtudes, das riquezas verdadeiras e eternas. Então, mas muita gente que às vezes está bem vestido, usando carro de luxo, para Deus é um pobre coitado, porque a vida passa tão depressa e tudo se vai, e tudo que o homem possui morre e vai para o túmulo com ele, e com ele só seguem as obras. Quais são as boas obras? Então os fariseus e os escribas, eles estavam nessa, porque não aceitavam o que Jesus era e o que Jesus fazia. Então ele disse assim: a rainha do sul vai se levantar no juízo, Jesus disse para os escribas e os fariseus, e vai condenar essa geração, porque viera de longe, ela veio de longe para ver Salomão, por causa da sabedoria de Salomão. É outra maravilha de Deus, a sabedoria. E Deus deu a Salomão, e Jesus sempre foi, atenção, Jesus sempre foi o Verbo. Então Salomão falava, mas era Deus quem dava a ele sabedoria. Então a rainha do sul não viu Salomão. Então a rainha de Sabá não viu Salomão fazendo nenhum milagre. Não viu Salomão ressuscitar morto, não viu Salomão limpar leproso, não viu Salomão curar paralítico, não viu Salomão multiplicar pão. Então, muita gente está também nesse mesmo caminho dos escribas e dos fariseus. Hoje, nos dias nossos, ele é o que era, o que é e o que é de vir. Ele é o mesmo, ele não mudou. E nós damos testemunho. Então, damos testemunho. Nós somos testemunhos de ter visto Jesus fazer maravilhas, curar doentes, conversões, cura de alma, cura de vida, cura de caráter. Então nós escrevemos um livro, Um Grito na Escuridão, e colocamos alguns dos sinais maravilhosos que Jesus operou no nosso meio e continua operando. Jesus é o mesmo. Jesus hoje, agora, ele ainda está ressuscitando mortos, agora. Ele está curando enfermos, agora. Ele está limpando leprosos, agora. Ele está fazendo maravilhas, curando aqueles que padecem de qualquer enfermidade. Jesus está, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É necessário apenas se voltar para ele, crer. Ele disse: se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então o que é você sofrendo? Sofrendo em vão? Então aceite sofrer com Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha para a caminhada da fé, no caminho do Senhor. Aqueles que puderem nos conhecer, se for possível, nós, como eu já disse, nós estamos aqui na nossa sede na Avenida Itabuna, número 1445, Deus Bahia, e nós não estamos com o templo aberto, mas a igreja está aberta. Nosso telefone é 73-99857-2083, 99100-6162. Então, se você precisa de alguma ajuda, eu posso orar por você. Nós podemos orar
de vocês. E em breve, vocês poderão, certamente, nos conhecer aqui no nosso endereço, quando regularizar os cultos. Se Deus quiser, não vai demorar muito para que tudo se normalize. Então, estas são as minhas palavras. O que não conhece ainda o Caminho Santo, passe a conhecer. Quem não tem Bíblia em casa, compre uma, adquira uma. Este livro não pode faltar em sua casa, amigo ouvinte. Esse livro chamado a Bíblia já foi chamado de livro enfeitiçado por muita gente, já foi chamado de livro diferente, já foi chamado de livro de doido, já foi chamado de livro da lei e da verdade. Aí está certo. Mas muitos já quiseram tocar fogo, muitos já tentaram, muitos governos mundiais já tentaram acabar, mas nunca vão acabar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus dura para sempre. A verdadeira palavra de Deus, a verdadeira profecia, nunca o homem poderá acabar. Não pode tocar fogo no livro, mas não toca fogo na sabedoria que está no livro. Não pode destruir as fábricas, as indústrias, mas não destrói, não pode destruir aquele que fala, nem cala a boca do que fala, que é o Espírito Santo. Então saiba disso, não perca a oportunidade de ter esse livro santo na sua casa. Se você não tem, depressa vai adquirir. Eu te digo o segredo: ninguém pode contra este Deus. Imagine quem está com ele, quem está com esse Deus. Então deixe esse livro, a palavra de Deus, cuidar de você. Experimenta isso. Você vai ver sua vida mudar. Então eu quero aqui agradecer a Deus por tudo e encerrar aqui as minhas palavras. Esta foi a minha tarefa fundamental de hoje. Espero que Deus abençoe, que o Espírito Santo melhor complete em cada coração o que em palavras me faltaram. Até mais. A paz do Senhor para todos. Até a próxima.